fazenda, mas não tivemos nada disso. E vai ser um ano, pelo menos, que começa tão depressivo quanto o outro terminou. Mas como a gente tem esperança por dias melhores, não adianta a gente olhar o lado ruim da vida, vamos olhar o lado positivo, que nós estamos aqui juntos para conversar sobre a matéria contratual. Espero que seja um curso tão agradável aos senhores quanto será para mim. Eu sempre lembro aos senhores que a matéria é gravada e vai para o YouTube. Quem quiser deixar a câmera aberta pode deixar, mas vocês saibam que vão ter imagem de vocês lá nas redes sociais. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, o sistema de avaliação prossegue sendo exatamente o mesmo do semestre passado. A nota da prova vale 6 pontos, aquela prova designada pela própria faculdade em data específica, na chamada semana de provas, e os seminários valem 4 pontos, também como fizemos no semestre passado, com aquelas regras, quem vai em 1, vai em 2, enfim. Lá no Moodle, nós temos todas as regras desta questão dos seminários. Esse semestre, eu escolhi fazer um esquema um pouco diferente, que é o seguinte, quem vai ministrar os seminários serão os monitores ao final do curso. E por que eu resolvi fazer algo um pouco diferente? Porque eu entendi que ao final do curso, com toda a matéria ministrada, é hora de uma grande revisão pré-prova, mesmo porque, sem o contato presencial, eu preciso saber o quanto os senhores aprenderam, as senhoras aprenderam, e também porque, ao final do curso, eu posso, nos seminários, montar cláusulas contratuais para discutir material mais palpável, mais concreto, não só teórico, mas também prático. Então, realmente, os seminários esse ano vão ser 4 que sucedem as minhas aulas, e eu consigo, então, dar uma carga teórica e uma carga prática. Bruna, bom dia. Tudo bem, Bruna? Bruna saiu da reunião. Ô, Cairala, você sabe se a Bruna pôs a bibliografia que a gente combinou no Moodle, ou você não sabe? Não sei, vou dar uma olhada. Dá uma olhadinha. Só tinha faltado a bibliografia, que eu pedi para a Bruna fazer algumas alterações, e essa bibliografia já deve estar no Moodle. Dito isto, vamos dar início, então, aos chamados contratos especiais ou das várias espécies de contrato. Essa matéria de vocês é uma matéria que... Bom dia, Bruna, voltou? Bom dia, professor. Fui ligar o microfone, apertei naquele outro do lado e desliguei a ligação. Tudo bem? Tudo bem. Você conseguiu pôr a bibliografia no Moodle? Professor, a gente não passou junto. A gente não ia passar junto antes de colocar? Tá bom. Então, acabando a aula, a gente faz isso, tá bom? E tá vamos bom. pôr no Moodle hoje isso. Não esquece, tá, Bruna? Por favor. Então, tá bom. Bom, dito isto, essa matéria, originalmente, era uma matéria que estava como matéria obrigatória, fazia parte, na grade antiga, de uma matéria que seria dada no segundo semestre do segundo ano, e com a mudança de grade, a matéria ganha vida própria e ganha autonomia, e, portanto, os contratos em espécie, que não o mandato, a locação, a compra e venda e a doação, ficam autonomizados nessa disciplina de contratos especiais. Os contratos compra e venda, doação, locação e mandato, eu ministrei na aula da matéria regular no segundo semestre do ano passado. Bom, para começar a falar de contratos, o Cairala até me disse ontem se eu ia entrar direto na permuta, que é o primeiro dos contratos em espécie a se trabalhar, ou se eu iria fazer uma introduçãozinha teórica. Bem, no fundo, esse tema é o tema que eu usei para minha aula no concurso de ingresso que eu fui aprovado na faculdade. Até vou mostrar para vocês a minha preparação dessa aula. Foi a aula que eu dei no meu concurso de ingresso em 2008, no concurso que eu fui aprovado. Contratos, uma introdução. E eu uso sempre, assim, como era aula, AVA é o professor Vilaça, MBM é o Marcos Bernardes de Mello, AVA é o Vilaça, OG é Orlando Gomes, Paulo Nalim, José Carlos Moreira Alves, Thomas Marque. Então, vocês estão vendo aí
a minha preparação da minha aula no concurso de ingresso aí da faculdade. Ó, Ava, Vilaça, RCM, Rodolfo Mancuso e assim por diante. Então, eu vou começar fazendo uma introdução com vocês, que até em certo sentido ela é despicienda, porque os senhores foram meus alunos o ano passado, mas o conceito de contrato é aquele conceito que eu já trabalhei com vocês e vou repetir agora, de negócio jurídico bi ou plurilateral, negócio jurídico bi ou plurilateral, que cria, modifica ou extingue relações jurídicas. Negócio jurídico bi ou plurilateral, que cria, modifica ou extingue relações jurídicas. Relações jurídicas implica dizer direito e dever. Direitos e deveres. As duas faces da moeda. Eu já disse também semestre passado que alguns autores entendem que o contrato não necessita ter caráter patrimonial, um caráter econômico. Eu posso ter um contrato que não tenha nenhuma relação com patrimônio. E eu também disse para vocês que o Código Civil italiano, ao definir contrato, diz que contrato é aquele em que há conteúdo patrimonial. No fundo, o debate aqui, ele é filosófico, de categoria jurídica. Se eu fizer um contrato em que eu não cobro o cachê, como atores e atrizes fazem, para uma certa campanha publicitária, por exemplo, de prevenção ao câncer de mama, como isso é muito comum, ou uma certa campanha publicitária de auxílio às pessoas necessitadas, no fundo, dizer que esse contrato não tem conteúdo patrimonial é um erro. Ele tem, tanto que eu abro mão do conteúdo patrimonial e digo, estou fazendo de graça. Então, achar um contrato sem conteúdo patrimonial algum é muito complicado. O exemplo que eu aprendi ainda na pós-graduação com o professor Vilaça são contratos de direito de família em que os pais resolvem guarda e visita de filhos, não tratam de nenhum aspecto econômico. Às vezes eles tratam de guarda, educação de filho e visita, sem nenhum aspecto econômico. Educação do tipo, quero que meu filho faça esportes, quero que meu filho coma comidas saudáveis, não quero que meu filho coma brigadeiro, essas coisas básicas. Esse contrato pode ser entendido como um contrato sem conteúdo patrimonial. Mas, no fundo, é bastante difícil achar contratos sem conteúdo patrimonial. Cuidado com uma categoria criada pelo professor Junqueira. O professor Junqueira costumava dizer que existem contratos chamados contratos existenciais. Contratos existenciais, algum cuidado com essa categoria, não significa que o contrato não tenha conteúdo patrimonial ou conteúdo econômico. Ao contrário, os contratos chamados contratos existenciais eram assim chamados pelo professor Junqueira. Aliás, outro dia eu fiz uma banca há algum tempo com o professor Zanetti até disse, o professor Junqueira não desenhou de maneira completa essa categoria, é verdade. Ele não fez uma grande obra sobre isso. Aliás, 2 temas o professor Junqueira, infelizmente, não conseguiu avançar na produção. O dano chamado dano existencial, o dano chamado dano, que não é o dano moral coletivo, o dano chamado dano social, obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno, exatamente. Ainda bem que vocês estão atentos. O dano chamado dano social foi uma categoria que o Junqueira podia ter desenvolvido melhor, e esses contratos existenciais. Mas, enfim, o que são contratos existenciais? Junqueira dizia que são contratos que cuidam de bens essenciais à nossa sobrevivência. Comida, casa, educação e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, mesmo esses contratos existenciais, para alimentação, para morar, etc., são contratos com conteúdo patrimonial. Por isso que eu acho bastante complicada a ideia que defende o professor Paulo Nalim, citado aqui na minha aula, que o professor Nalim entende, numa obra que é emblemática sobre o tema, que os contratos não precisam ter conteúdo patrimonial. Eles podem ser puramente existenciais. Eu vou deixar aqui para vocês o conceito pós-moderno de contrato do professor Paulo Nalim, que vocês vejam que ele já põe no próprio conceito
a solidariedade constitucional. Portanto, por óbvio, a obra do professor Nalim se enquadra naquela categoria, naquela leitura do direito civil, que é a leitura civil constitucional. O professor Fachin, da Federal do Paraná, se não foi orientador do professor Nalim, o professor Nalim segue a linha do professor Luiz Edson Fachin. Marcelão, bom dia. Diga para mim, tem algum contrato que você conhece sem conteúdo patrimonial? Qual seria? Bom dia, professor. Bom dia aos colegas. Olha, te falar que talvez um ou outro contrato de organização societária, de voto, mas o voto é um direito societário, mas que tem um certo conteúdo patrimonial. Eu acho que talvez esses contratos de essas declarações de convivência, em que eu acho que seria o contrato, né, que talvez teria uma ausência de conteúdo patrimonial, mas no dia atual, eu acho, nos dias atuais, eu acho difícil até esses contratos realmente não terem nenhuma questão de, então, se você quer que o filho, tenha sei lá, lute judô, lute karatê, mas então você que vai pagar, né? Eu acho. As regras de educação, elas podem ser só pessoais, né, Marcelo? Por exemplo, eu quero que meu filho seja vegano, eu quero que meu filho faça esportes, eu quero que meu filho valorize o auxílio aos mais carentes. Essas coisas que são educacionais puras, elas podem não ter conteúdo patrimonial. Mas eu não tenho dúvida que um contrato de organização societária, ainda que eu não diga patrimonialmente direto o que eu estou fazendo, é para decisão patrimonial também, porque voto implica decisão patrimonial. Eu acho muito difícil. Cícero, bom dia. Na Alemanha já é quase boa tarde, né? Bom dia, professor. Consegue me ouvir? Eu consigo, sim. Tem algum contrato puramente existencial, na sua opinião, sem conteúdo patrimonial? Não, talvez esses citados de educação, mas 90% dos casos ou mais, ainda que reflexamente, tem um conteúdo patrimonial. Alguma repercussão patrimonial, praticamente todos os contratos vai ter. Deve ser muito raro a existência de um contrato. O William está dizendo aqui, Cícero, se eu fizer um contrato de trabalho voluntário junto a uma organização qualquer, trabalho voluntário, dar aulas de graça. O problema é que me parece que esses contratos têm natureza patrimonial, tanto que eu abro mão, porque eu ponho que é de graça, porque senão seria naturalmente remunerado. Eu não entendo que abrir mão de remuneração torna o contrato, entendo que torna gratuito, mas não tira o conteúdo patrimonial, só torna gratuito. Então, meus queridos, e a doação é contrato. Perfeito, Bruna. Então, tirando essa questão do conteúdo patrimonial, o que se tem que começar um curso de contrato, eu já falei semestre passado, isso aqui é mais uma revisão, a gente tem que analisar a chamada tipicidade contratual. E por que se analisa a chamada tipicidade contratual? Porque quando você abre o Código Civil, e você vai para o livro dos contratos, e você vai para o título 4º do livro das obrigações, das várias espécies de contrato, é isso que diz o Código Civil, das várias espécies de contrato, a tipicidade contratual é relevante, porque se eu erro o tipo, eu erro a lei aplicável. Eu erro a lei aplicável. Então, a tipicidade, no fundo, é um retorno à categoria jurídica de extrema importância. Eu agora vou dar um parecer num assunto super interessante, que diz respeito ao direito de preferência na locação. A lei do inquilinato, no artigo 33, ela é expressa que haverá, no artigo 27, desculpe, que haverá direito de preferência, até posso ler para vocês, para explicar um pouquinho da tipicidade. Vamos ver. Haverá direito de preferência do locatário em certos, quando o imóvel vai ser alienado a título oneroso, em certos negócios jurídicos. Reparem vocês que a lei traz os negócios jurídicos que exigem a concessão de preferência em favor do locatário. O artigo 27, ele é explícito ao afirmar que no caso de venda
promessa de venda, promessa de cessão ou dação em pagamento, vejam que os tipos estão previstos no texto da lei. E o que aconteceu no caso concreto? O locatário tem um supermercado que ele explora e, ao lado, o estacionamento. O terreno do estacionamento foi vendido por meio de venda com dação em pagamento de unidades. O contrato diz isso com todas as letras. Bom, venda e dação em pagamento são duas hipóteses típicas em que a lei exige que se observe a preferência. E o que fez o Tribunal de São Paulo? O Tribunal de São Paulo disse que não tinha preferência, porque, afinal, o contrato era um contrato de parceria. Repare que termo maroto. Contrato de parceria é qualquer coisa, porque qualquer coisa gera uma parceria. Então, qualquer coisa é qualquer coisa, eu não sei qual lei eu aplico ao caso concreto. O tribunal erra, porque não assume a tipicidade contratual. Portanto, a tipicidade é relevante para estabelecer a lei aplicável ao caso concreto. Há uma dúvida genuína se aquele princípio pacta sunt servanda é um princípio cunhado pelos romanos ou é um princípio cunhado pelos medievalistas. Há realmente uma dúvida se a ideia de pacta sunt servanda já vem com Justiniano ou se é uma noção medieval pela qual os contratos devem ser cumpridos. Mesmo porque, no sistema romano original, os simples pactos não geravam vínculo obrigacional. Os pactos nus não geravam obrigação. Agora, com a evolução, e vamos tomar para nós que a máxima pacta sunt servanda, ela é cunhada, vamos lá, antes da máxima pacta sunt servanda ser cunhada, os contratos que eram contratos civis, eles tinham uma causa civil. E esses contratos civis que tinham uma causa civil, tinham as ações que os protegiam. Então, o contrato recebia o nome da ação. A ação recebia o nome do contrato. Então, quando a emptio et venditio, ela era considerada, compra e venda, um contrato, a ação de proteção do comprador e do vendedor era a ação de compra e a ação de venda, duas ações próprias. Essa ideia de tipicidade contratual e de que os contratos só eram contratos se previstos pelo Jus Civile, certamente na Idade Média cede quando veio o princípio pacta sunt servanda. Assim, o Fábio está pensando em contrato sem natureza patrimonial, quando você dá poderes para alguém decidir sobre tratamento médico, o chamado possível testamento vital. Quando você, então, vai para a Idade Média e cunha-se a máxima pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos, eu derrubo a ideia da distinção de pacta, no sentido de sem força obrigatória, e de contratos com força obrigatória. Nesse momento, os acordos vinculam, e se os acordos vinculam, eu tenho um problema. Qual é a norma que eu aplico ao acordo que vincula? No direito romano tradicional não havia esse problema, porque os contratos existiam em número limitados, eram poucos os que tinham causas civis, eram poucos os que tinham força obrigatória, só que, de repente, com a máxima pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos, eu derrubo a ideia de números clausos e abro. Todo acordo obriga, todo acordo tem que ser cumprido, e todo acordo que descumprido for, gera indenização. Com tudo isso estabelecido, o professor Vilaça vai buscar, na divisão de Paulo no gesto, as 4 formas, as 4 categorias, que com essas 4 eu consigo incluir, consigo explicar, consigo definir os tipos contratuais. Quais são, então, as 4 formas ou as 4 categorias que o direito romano deixa para a gente, para que se determine a tipicidade contratual de acordo com a prestação? Paulo de Gesto, livro 19, título 5, lei 5. Cairala, vamos pegar depois o Ilô,
e ver se a gente acha isso no ILO, hein? É uma boa pesquisa para a gente ter isso aqui no original do digesto. Do ut des, do para que você dê. Do ut facias, dou para que faças. Fácil ut des, faço para que des. E fácil ut facias, faço para que faças. Estes são os 4 tipos, as 4 categorias, e que com esse jogo entre dar e fazer, eu praticamente defino todos os tipos contratuais. Inclusive, eu consigo perceber que algumas coisas chamadas equivocadamente de outras não são as coisas pelas quais elas são chamadas. Eu vou tratar da permuta daqui a 5 minutos com vocês, e vocês vão ver que a permuta é do tipo do ut des. Aliás, o próprio exemplo do professor Vilaça de contrato do ut des, o próprio exemplo do professor Vilaça era a permutácio, em que o do ut des exige uma dupla transferência de propriedade. Eu tenho um pato e não quero o pato. O professor Cairala tem uma galinha e não quer a galinha. Vamos permutar pato por galinha. Transferência de propriedade recíproca. Essa transferência é a permutácio dos romanos. Quando hoje em dia vocês abrem aqueles aplicativos que oferecem coisas interessantes, eu sei falar javanês. O professor William sabe tocar violão. Então eu faço uma permuta de uma aula de javanês minha para ele, e ele me dá uma aula de tocar violão. Isso não é permuta, tecnicamente. E por que não é permuta? Porque a permuta é do tipo do ut des. Eu tenho que dar alguma coisa, e alguma coisa não é prestar um serviço, é transferir propriedade, e ele vai me transferir a propriedade de outra coisa. Esse contrato, que a gente chama impropriamente de permuta, em que eu ensino javanês e ele me ensina violão, é um contrato atípico com dupla prestação de serviços. E se briga houver, os senhores não vão invocar as regras da permuta. Os senhores vão invocar as regras da prestação de serviços. Porque quando eu digo que nós precisamos acertar o tipo contratual, por que se nós não chama de permuta a troca da aula com a aula? Porque se eu chamar de permuta, eu estou errando o tipo e errando a lei aplicável. As regras da permuta, os senhores vão ver comigo em 10 minutos, são as regras da compra e venda com algumas alterações próprias do código. E se eu, nessa troca, nesse escambo de aula, chamar isso de permuta, eu vou aplicar regras erradas do Código Civil. No fundo, aqui que nós temos é uma dupla prestação de serviços. Portanto, é um facio ut facias, e não um do ut des, como é a permuta. E essa fórmula de Paulo é aquela que vocês param. Eu vou dizer uma coisa para os senhores sobre isso. Essa fórmula de Paulo, para quem advoga na área contratual, devia pôr num quadrinho e ficar olhando todo dia, porque quando aparece aqui no meu escritório os casos contratuais mais complexos, teve um dia que apareceu um rapaz com um contrato aqui, que eu entrei em pânico, porque eu não conseguia entender o tipo contratual envolvido. Era um contrato tão complexo, e qual é a dica que eu dou para vocês? Quando o contrato é muito complexo, os senhores peguem as prestações contratuais, façam um copy-paste, ponham num arquivo próprio, e montem os tipos de Paulo para cada prestação contratual, que a partir do momento que vocês montarem os tipos de Paulo para cada prestação contratual, os senhores vão então entender qual é a natureza jurídica e a qual contrato se refere. E, principalmente, os senhores poderão achar pedaços de tipicidade da compra e venda, da locação, do comodato, e pedaços de atipicidade. E daí você monta o tipo contratual. Olha, o Matheus achou. Já achou isso, Matheus? Obrigado. Depois você me põe no e-mail, Matheus, porque eu quero deixar isso aqui. Aliás, na hora de resolver. Aliás, até vou pôr aqui. Vou pôr aqui na minha aula já. Já vou pôr no meu material de aula, porque assim já fica aqui no meu material. Obrigado, Matheus. Então, eu digo para os senhores devem confrontar as prestações para acharem a forma, o tipo contratual. Tipicidade, tipos, que vem do grego
forma. Então, no fundo, nós vamos conformar o contrato à lei. E, no fundo, nós vamos, então, aplicar a lei correta para a solução da controvérsia. Esse caso, eu não me lembro nem qual era a matéria, mas foi uma coisa tão complicada que eu falei para o cliente, olha, o senhor vai embora que eu preciso agora de pelo menos algumas horas para refletir. E daí eu fui montando as prestações e eu me lembro que demorou muito tempo para eu compreender a operação econômica e o tipo contratual. Mas Paulo sempre resolve com os 4 tipos de prestação. Alguns podem dizer, mas Simão, está faltando aí o não fazer. É verdade. O tipo não fazer, a prestação de não fazer, mas na realidade, eu não conheço nenhum contrato que se defina pela prestação de não fazer. Eu conheço contratos que têm prestações de não fazer. Por exemplo, num shopping center, o lojista não pode decorar a vitrine se não de acordo com regras. Então tem lá, não usar material erótico, não usar material que constrange, não usar, tem uma série de não. Mas esses nãos não definem o tipo contratual. Eu acho que eu não conheço nenhum contrato que a definição do tipo exija o não fazer. Eu acho que até o não fazer pode desnaturar o tipo e transformar o contrato em atípico. Mas eu não conheço nenhum contrato que se defina prestacionalmente que o diferencie de outro contrato pelo não fazer. Não tenho conhecimento disso. Se alguém tiver, pode escrever ou falar, mas eu não tenho conhecimento de um contrato que tenha definição jurídica / tipicidade a partir do não fazer. Então, um acordo de não divulgação, ele não é um tipo contratual. Ele é um acordo que não tem tipo nenhum. É simplesmente uma obrigação de não fazer. Não divulgue essa informação. A cláusula de não concorrência também não tem um tipo contratual. É não concorra. Isso não é um tipo contratual. É um não fazer puro. Mas a cláusula de não concorrência gera que tipo contratual? Nenhum. É uma abstenção que eu me obrigo a não fazer. Não dar entrevista depois de sair do Big Brother é uma abstenção. É um não contrato. Mas ele não define o contrato. Uma cláusula de não concorrer, o não compete, um acordo de não divulgação, um acordo de não dar uma entrevista enquanto o Big Brother não acabar, não definem o tipo contratual. Eles me limitam na autonomia privada, é verdade. Eu posso ser punido se descumprir, mas isso não gera um tipo contratual próprio. É isso, Cairala? Ou você tem algum tipo contratual que se define pelo não faça ele? Não consigo pensar, professor. Bruna, você consegue pensar em algum tipo contratual que se defina pelo não fazer? Não, de cabeça assim, não. Muito difícil pensar nisso. É que nem você falou, tem esses acordos e tal, mas não é o Non-Disclosure Agreement, né? Mas aqui, enfim, seria até uma tipicidade social, que é bem polêmico, então não sei dizer não, de cabeça não. Mas um contrato que eu diga, eu não faço e gera um tipo contratual, eu acho que o não fazer, a omissão, ela não consegue gerar tipo em termos lógicos. Ela consegue gerar efeitos jurídicos. Mas um contrato de não alugar não é um contrato de locação, é uma abstenção. Um contrato de não vender é uma abstenção. Não é um contrato típico. É uma restrição à autonomia privada que eu imponho por contrato. Por isso que o não fazer, mesmo fora da fórmula de Paulo, assim, você pode ter uma cláusula de limitação de autonomia. Mas essa cláusula define um contrato em si? Eu acho que não. Boa pergunta. Vou pensar, vou lançar no grupo dos civilistas mais tarde qual é o contrato que se define por um não fazer. Bom, dito isso tudo, fechado Paulo, fechada a questão dos tipos a partir das prestações de dar e de fazer, e esse jogo douto des, douto fácias, fácil des e fácil fácias, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Túlio, é a suruba no Airbnb, né? Um contrato meio complicado, né? Isso que ele quer dizer. O Túlio é muito gentil, ele não escreveu suruba no Airbnb porque fica registrado no chat. Então ele obriga o professor a falar suruba no Airbnb, né? Isso, que ele obriga.
e daí fica gravado o professor, não ele. Ele é inteligente, ele põe um caso complicado de uma fofoca, que o senhor deve ter visto, né? Eu, a torcida do Corinthians, do Flamengo, etc. Aliás, o argumento é muito interessante, o Cícero que está na Alemanha podia colocar para os colegas alemães, se eu alugo uma casa que não é para fazer suruba, é para fazer o quê? Perguntou o locatário. Foi essa a grande questão que ele coloca nas redes sociais. Se não é para suruba, é para quê? Já transei até em banheiro químico. Eu queria entender a relação entre transar em banheiro químico e alugar a casa do Airbnb para fazer suruba. São pontos, assim, de alta indagação filosófica, mas que eu vou deixar para o Túlio responder, ele que certamente tem mais dados sobre o caso concreto, e não sei se estava na suruba, não estava, também é melhor a gente não entrar nesses detalhes, Túlio, porque às vezes a gente se compromete aí nas redes sociais, tá bom? Mas eu vi sim, eu adorei a frase, eu transava até em banheiro químico, você alugou, Cícero, mas na Alemanha, normalmente quando você aluga a casa não é para suruba, né? Normalmente, na Alemanha não é para suruba, agora aqui no Brasil, segundo o nosso locatário, é para suruba. Ele disse, não sou eu, hein? Não é o professor Simão. Mas é interessante que um amigo no nosso grupo, que tem o professor Araújo, lá em Portugal, ele pôs essa frase, né? Até em banheiro químico já transei. E essa frase gerou alguma identificação pessoal de quem havia ou não transado em banheiro químico. Mas esse assunto ele é um pouco mais pessoal, a gente pode pular e voltar para os contratos. Afinal, o tempo passa e é hora de seguirmos. Muito bem. Eu queria. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. É melhor se a gente parar por aqui. Tá? Contratos mais que especiais. Essa é uma disciplina do Xvideos, não é exatamente da nossa disciplina regular aqui na faculdade. Bom, muito bem. Seguindo, então, aqui a nossa conversa, vocês já se divertiram às minhas custas, vamos, então, falar agora do contrato de permuta. O contrato de permuta, ele vem disciplinado, que eu já tinha deixado aberto aqui, mas eu perdi, mas já volto nele, logo após a compra e venda. Ele é o contrato que segue a compra e venda em matéria de Código Civil. O contrato de permuta, ele é disciplinado por um único artigo que tem apenas 2 incisos. Então, o que as partes se obrigam na permuta? Elas se obrigam a entregar determinada coisa, se obrigam a entregar determinada coisa que não seja dinheiro. Que não seja dinheiro. Reparem, a permuta é do tipo do ut des. Por que a doutrina ressalva que eu tenho que dar alguma coisa que não seja dinheiro? Porque se eu der alguma coisa e receber dinheiro, o contrato é de compra e venda. É outro contrato típico. Portanto, dar coisa e receber dinheiro não poderá ser permuta, ainda que de permuta eu denomine o instrumento. Eu tenho que dar uma coisa para receber outra. No fundo, o contrato de troca ou permuta, também chamado de escambo, é um contrato em que eu terei dupla transferência de propriedade. Dupla transferência de propriedade. O Cunha Gonçalves, aquele tratadista português, ele faz uma nota sobre a troca ou permuta, e é uma nota emblemática e correta em termos históricos, que o homem, desde muito cedo, trocou o seu excedente. A permuta, longe de ser um contrato novo, é um dos contratos mais antigos que se tem notícia. Porque quando o homem abandona a ideia do nomadismo e se fixa à terra, no Neolítico, ele planta e aí temos sobras. E sobras são intercambiáveis. A permuta, portanto, é natural para a satisfação das necessidades humanas. Reparem que
o Harari expõe isso muito bem quando eu imaginar um homem primitivo que produzia maçãs e um homem primitivo que era um artesão que produzia os sapatos rudimentares com couro de animais mortos, eu podia trocar as minhas maçãs em excesso, porque elas iam apodrecer, com o sapato daquele artesão. O problema é que troca ou permuta gera uma questão complexa, que é saber quanto vale o que eu estou trocando, e se o que eu estou trocando, eu estou perdendo ou estou ganhando. O Harari, no Sapiens, fala isso com bastante proficiência, quão difícil é saber o valor das coisas, e numa troca dessa, saber quantas maçãs eu preciso dar por um par de sapatos, já que o sapato tem couro animal e tem todo um trabalho de demora na sua produção. Então, o Harari diz que uma das coisas que impulsionou a humanidade para tomar, isso estou dizendo lá atrás, tá? Primitivamente, para tomar o espaço que tomou, em certo sentido, e ser soberano, o ser humano ser soberano sobre as outras espécies, foi o dinheiro, que é o chamado equivalente universal. Isso impulsionou as trocas. Mas as trocas primitivas, elas eram certamente trocas de coisa por coisa, mesmo porque a moeda demorou para ser inventada. O professor Junqueira sempre conta uma história, e que eu de vez em quando não conto, e quando eu não conto, a Bruna e o Cairala falam, professor Simão, sabe a história das trocas na costa africana, lá, os povos de Tegaça, e o senhor não contou a história, então eu vou contar a história. A permuta ela é tão curiosa, tão antiga e tão efetivada pelos povos, que o professor Junqueira conta o que está na obra. Aliás, Bruna, a história das trocas entre os europeus e os africanos em Tegaça, que é contada pelo Junqueira, quem que é o autor que o Junqueira cita, que conta essa história e que o Junqueira contava em todas as aulas iniciais de contrato? Essa eu não sei, professor. Quem é, Cairala, a história que o Junqueira conta? Também não sei, professor. Quem que é? Nossa, aqui é assim. Meus orientados não sabem, mas gostam da história, né? A história do Emílio Betti. O Emílio Betti é que conta isso. E o professor Junqueira, em todas as nossas aulas de pós-graduação, quando começávamos a tratar do assunto do negócio jurídico do contrato, ele contava que era um contrato muito curioso, que é um contrato em que as pessoas não se viam e não conversavam. Como é a história? Os europeus chegavam e queriam matérias-primas e minerais que tinham os africanos, e os africanos queriam produtos manufaturados rudimentares que tinham os europeus. Os europeus chegavam e colocavam os produtos e esperavam, iam embora para não ver os africanos. E os africanos chegavam e punham a quantia correspondente para a permuta que eles acreditavam justas, mas não pegavam os produtos. Portanto, havia ali uma proposta e uma oferta que seria, no fundo, de aceitação. Se os europeus achassem que o que os africanos tinham oferecido era suficiente, eles pegavam aquela oferta e iam embora, e os africanos depois, sem vê-los, apareciam e levavam os produtos. Se fosse o contrário, que os europeus achassem pouco, eles não pegavam nada e esperavam uma contraproposta dos africanos. O contrato de permuta era celebrado sem eles terem sequer se visto. Simplesmente por meio de oferta, proposta, contraproposta, e o contrato de permuta se formava entre pessoas que não falavam o mesmo idioma e que sequer se viam, porque os produtos ficavam na praia e a oferta ficava na praia, e a permuta era contratada sem contato visual entre europeus e os africanos. Dito isso, a permuta também recebe o nome de troca, permuta, escambo, e alguns também chamam de barganha. Bom, uma discussão interessante é a seguinte: se eu troco 10 mil reais por o seu equivalente em euros, ou seja, eu dou reais e recebo euros, isso tecnicamente é uma permuta. Esse contrato tem nome próprio.
e é o contrato de câmbio. Ele tem regras próprias, ele não é um contrato de permuta, porque eu estou, na verdade, trocando, entre aspas, dinheiro. Eu estou, na verdade, comprando moeda estrangeira. É um contrato de câmbio, de compra e venda de moeda estrangeira. E daí você pode receber aqui, ou se tiver uma conta no exterior, você pode... o contrato de câmbio hoje, tá? Os senhores têm um cliente que tem 100 mil reais, ele quer mandar para o exterior. Tem métodos ilegais e tem os métodos contratuais corretos. Ele vai até um banco e diz assim, eu quero mandar 100 mil reais. O que o banco faz com o seu cliente? Um contrato de câmbio. Ele compra os seus reais e te vende dólares ou euros. E ele deposita na sua conta lá fora. Na verdade, esse contrato não é uma permuta. É uma compra e venda de moeda estrangeira. É possível ter permuta de moeda? É possível. Uma moeda histórica que eu permuto por outra moeda histórica. Uma moeda histórica que eu permuto por um apartamento. Ou simplesmente eu tenho ainda, das minhas viagens dos anos 90, antes do euro, moeda de franco. É linda. Eu posso permutar uma moeda de franco por outra coisa que eu queira. Aí eu estou permutando o objeto e não trocando o valor e nem comprando outras moedas. A natureza jurídica da permuta. Bom, a permuta é um contrato, eu vou pondo aqui, eu vou copiando e fazendo paste aqui. É um contrato bilateral. Por que que ele é bilateral? Vamos retomar a teoria geral dos contratos. Porque ele nasce de um acordo entre as partes, e por isso é contrato, e todo contrato nasce de um acordo entre as partes, então não é por isso que ele é bilateral, mas ele é bilateral porque gera prestações recíprocas. Ele gera prestação e contraprestação. Por isso que ele é bilateral. Por isso que ele é do tipo do ut des. A segunda característica do contrato de permuta é que ele é um contrato oneroso. E o que significa ser oneroso? Eu tenho vantagens e desvantagens recíprocas. Se eu permuto um terreno por unidades construídas no futuro prédio, eu sou dono do terreno, Marcelão é dono da construtora, eu permuto a área por unidades futuras, eu perco o terreno e ganho as unidades, eu perco o terreno e ganho as unidades, e o permutante perde as unidades, mas ganha o terreno. Há um sacrifício recíproco, por isso que ele é um contrato oneroso. A permuta é também um contrato consensual, porque nasce do acordo. A permuta não pressupõe entrega de objeto. Os contratos consensuais se opõem aos contratos reais, que nascem a partir da entrega de um objeto. Quem aí lembra do semestre passado, exemplo de contratos reais que só nascem com a entrega do objeto? Alguém sabe me dizer? O comodato, o depósito, faltou um. Faltaram dois, mas tem um outro. O mútuo, Vanessa, claro. O mútuo que é o primo irmão do comodato nas modalidades de empréstimos. Perfeito, vocês sabem tudo. Depois, a permuta é um contrato típico, porque ela segue as regras da compra e venda com algumas alterações previstas em lei. Temos tipicidade contratual na permuta, e a permuta, portanto, é um contrato não solene, porque a lei não exige maiores formalidades. Mas, Simão, se a permuta tiver por objeto um bem imóvel, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, bom, aí a permuta será solene, não porque é permuta, mas por causa do objeto e por causa da regra do artigo 108 do Código Civil, que vai dizer que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil.
A permuta, portanto, tem forma livre. Muita gente ainda permuta carro. E permuta carro, e evidentemente que o carro é bem móvel, e evidentemente a regra do 108 não se aplica a bens móveis. Em que pese eu ter tido conhecimento recente, o Marcelo Cairala vai saber do que eu estou falando, que estava comigo nessa conversa, de um parecer de um jurista famoso, dizendo que todo o contrato cujo valor supere 30 salários mínimos, mesmo sendo bem móvel, é necessária a forma pública. Bom, isso é negar o texto de lei que expressamente exige apenas a forma pública para negócios jurídicos que tenham por objeto transferência, modificação, etc., de bens imóveis. Imóveis. Portanto, a regra é uma regra restritiva de direito que limita a autonomia privada, que o 107 diz que os negócios têm forma livre, e, portanto, a interpretação deve ser necessariamente uma interpretação restritiva da forma. A forma é livre e só não o será por força de lei, e como faz, por exemplo, o 108, que afasta a validade dos negócios em que não haja forma pública. E no caso das aeronaves e navios? Também, eu já falo isso. A troca com troco é exatamente a permuta de valores desiguais. Eu vou tratar disso, Renato, não me deixe esquecer, no final da aula, que é o tema mais difícil, eventualmente, para as nossas conclusões. Fazemos aquela pausa tradicional de 10 minutos, e 8h25 eu volto para concluir a permuta com vocês, tá certo? Até daqui a 5 minutos estamos